Bom, pessoal, então a gravação foi iniciada. Para quem não pôde participar hoje, é o nosso segundo plantão síncrono. E em breve eu estarei postando o link lá no Ava, tá? Hoje a gente vai continuar a correção daquelas 30 questões de verdadeiro ou falso. A gente começou semana passada, fomos até a 20. Agora a gente vai da 20 a 30, porém, esse conteúdo é mais aprofundado, tá? Então vai ser um pouquinho mais difícil do que semana passada, porque vão ter vários nomes, várias regras, mas nada que uma caneta e um caderno não resolva. A Vitória chegou. Boa tarde, Vitória. Boa tarde. Então vamos continuar. Gente, ó, vou compartilhar minha tela e vou acompanhar vocês aqui no chat. Espera aí. Deixa eu abrir aqui no computador. Bom, qualquer dúvida vocês podem falar pelo microfone ou mandar aqui no chat que eu tô acompanhando. Vamos lá no. Antes, eu vou abrir meu bloco de notas para a gente falar um pouquinho dos termos que estão lá no livro do Mergulhando no Tema. Antes de iniciar o verdadeiro e falso, porque o verdadeiro e falso desse tema, ele tá bem simples. Então, vamos começar com barbarismo. Se vocês tiverem aí uma caneta e um caderno, uma folha de papel, é melhor porque hoje a gente vai ver muitos termos, muitas regras, e depois para lembrar de tudo isso é meio complicado. Bom, o barbarismo é quando ocorrem desvios. Vocês estão vendo meu bloco de notas? Tamo. Beleza. Desvios de pronúncia, acentuação, ortografia, dentre outros. E aí, por exemplo, é quando alguém na fala programa ou fala, olha lá, o corretor até arruma, né? Programa. Ou quando alguém fala beneficiente. Então, gente, não é beneficiente, é beneficente. Beneficente, certo? Programa, que é mais simples. Esse beneficente, né? É um pouquinho mais difícil, porque a gente está acostumado a ouvir pessoas falando beneficiente, mas o correto é beneficente. Lembrando, pessoal, que vocês sabem, né? Que existe o preconceito linguístico e nós não queremos propagar o preconceito linguístico. O que a gente está fazendo aqui é um estudo da norma padrão da língua só. Não é porque a pessoa fala beneficente que a gente vai julgar a pessoa, vai rir, porque gramática nada mais é do que decoreba. Né? Não significa porque a pessoa é inteligente, entre aspas, ou burra, é decoreba, gramática. Então, nós temos que ser contra o preconceito linguístico, tá? E aí, vocês já ouviram, creio que sim, né? Falar a palavra rúbrica, né? Bastante gente fala rúbrica, quando o correto seria rubrica, tá, gente? Rubrica, ubri aqui. Vou colocar até entre estrelinha, rubrica, tá? Rubrica. Não, rubrica. Bom, o mesmo ocorre com gratuito, né? A gente escuta muita gente falar que é gratuito. Não, gente, é gratuito. Então, esse tui, né? Que é a sílaba mais forte. A gente vai ver que esses equívocos, quanto à troca da sílaba mais forte da palavra, em vez de a pessoa falar rubrica, a pessoa fala rúbrica, em vez de falar gratuito, que é a maneira adequada, ela fala gratuito, a gente chama de silabada, tá? Para cada equívoco tem um nome. Que mais? Gratuito. Essa palavra também. Ruim. Bastante gente fala ruim, mas o correto, o adequado seria ruim, tá?
Vou anotar aqui. Ruim. Esse corretor não tá bom hoje. Ruim. Nós mesmos, eu acredito que nos pegamos às vezes falando, né? Trocando a sílaba mais forte de cada uma dessas palavras, não é mesmo? Quem nunca, né, fez isso? É Até, verdade. né? Até aprender a forma adequada. Nem vou falar correta, porque é muito impositivo, a forma adequada. E aí a gente tem na escrita alguns desvios também que a gente tem que ficar de olho. Porque o que acontece, gente? Algumas palavras, elas têm escrita semelhante. E aí você se confunde, se fala, poxa, é igual quando a gente, né, é criança, que nós não nos conformamos que casa não se escreve com Z, mas sim com S. Por quê? Porque o som do Z, né, e do S aí, nesse contexto, são iguais. E aí a gente se confunde. O mesmo, né, é quando a pessoa escreve quiseram com Z. Nós já passamos por essa fase, né? Todas as pessoas, quando começam a escrever, devido aos sons serem semelhantes, parecidos, a pessoa se equivoca e não tem nenhum problema. Mas quiseram, por isso que eu falo que gramática é decoreba. Quiseram com S. E agora, gente, é jeito com G ou jeito com J? Isso também confunde, porque o som dessas duas letras é igual nesse contexto. É com J. Isso, gente, com J. Jeito com J. Muito bem. Viagem também. E aí? Como se escreve viagem? Opa, com G ou com J? E agora confunde, né? Porque essas duas letras têm sons iguais. É porque Fonemas. o Então, viajar viagem. com J, né? É viajar. Isso. Daí quando chega a viagem é com G. Aham, exatamente. Viaja bem lembrado. Viajar é com J, quando chega viagem é com G, né? Isso nos confunde. Agente versus agente. Essas duas palavras existem no português, porém com significados diferentes. Esse agente aqui é o agente policial, por exemplo, da polícia. E o agente nós. Muito bem, a Vitória está me ajudando aqui no chat. Muito bem, agente do FBI e o agente separado, nós. Ah, e aí? A gente vamos? Não, tem que concordar. A gente vai. Seria, né, o adequado. O adequado. Muita gente fala deteu. Ele deteu o bandido. Quando, na verdade, é ele deteve. Então, cuidado, porque é normal. Da gente escutar outras pessoas falando, a gente acaba reproduzindo, tá? Eles proporam melhorias, proporam, arrumar aqui, proporam melhorias à cidade, para a cidade. Quando não é isso, não é proporam. E aí? Propuseram. Isso, eles propuseram melhorias para a cidade. Temos também essa palavra clássica, cidadãos, não. Quando a realidade é cidadãos. A língua portuguesa é bem difícil, gente. Nós talvez não nos damos conta disso, porque nós somos falantes da língua, e por ser falante, a gente acha que sabe, né? Quando, na verdade, a gente não sabe. Vai pegar o plural, né? Dos substantivos, vai pegar o hífen. Meu Deus, é muito difícil, né? Bom, tudo isso, gente, que tá, né? Que eu fui falando aqui, são os barbarismos. E a gente tem os tipos de barbarismos. Já falei para vocês, silabada,
que são erros na pronúncia quanto à acentuação das palavras. Não vou colocar erros, desvios quanto à sílaba mais forte das palavras. Então, foi o que eu falei. É gratuito. Agora que você, né, passou por essa aula, você não vai mais falar gratuito, você vai falar gratuito. Gratuito. Você não vai mais falar ruim. Você vai falar Oxe, corretor, meu Deus. Você vai falar ruim, tá? Aí vão começar, né, os nomes horríveis. Barbarismo, dá para aceitar, silabada talvez dê. Mas agora, olha só esse, cacoépia. Cacoépia. Primeiro, caco já dá a impressão, você pode associar ao caco de vidro, alguma coisa quebrada, alguma coisa, né, que é um caco, que foi desfeita. Aqui também se refere à pronúncia equivocada das palavras. A silabada é da sílaba, certo? Você está pronunciando a sílaba mais forte de maneira equivocada. A cacoépia é quanto à pronúncia das palavras mesmo. Por exemplo, falar advogado, quando na verdade é advogado, certo? Nem o teclado conhece essa palavra, né? Vitória, cacoépia, pelo amor de Deus. Falar bicicleta, falar decascar, em vez de descascar. Lembrando, gente, que não podemos cometer o preconceito linguístico, porque, como vocês viram nessa agenda, a gente, né, tem os contextos de comunicação. Temos os contextos formais e informais, enfim. Depois a gente tem a cacografia. Caco, né, algo quebrado, ruim. Cacografia é quanto à escrita, certo? O épia se refere à pronúncia, cacoépia. Cacografia, grafia se refere à escrita. Então, grafias inadequadas das palavras. Grafias inadequadas. Então, né, a gente já viu aqui em cima o quiseram com S, jeito quiseram com Z, jeito com G, né? A gente, junto, quando na verdade a pessoa queria se referir a nós. Aqui, gente, também o que é estranho, tem algumas construções que são estranhas pra gente, porque a gente está acostumada com elas. Por exemplo, olha essa frase aqui. O que ela tem de errado? De inadequado. O que ela tem de inadequado? Vocês conseguem ver? Tá muito longe, é que eu não consigo aproximar. Peraí, deixa eu... Não é aqui. Não. Eu quero aumentar a letra, gente. Onde que é? Aquela, né, que... Vocês são de TI, então me ajuda. Não tem jeito de aumentar a letra, gente? Acho que tem que dar uma configuração do bloco de notas mesmo. Vocês estão conseguindo enxergar? Tamo. Eu tô. Certo. Deixa eu ver aqui. A Thaís ingressou. Oi, Thaís. O Adriano. Adriano. O Antônio Carlos. Quem que tava com dificuldade de entrar? O Antônio Carlos ou o Adriano? Que eu confundo. Eu, Adriano. O Adriano, certo. Acho que eu não tinha visto o Antônio Carlos. Bom, gente, sejam bem-vindos. Estamos aqui no meio da gramática, da aula de gramática pesada. Esses nomes aí, cacoépia, senhor. O que tem de errado nessa frase? Quando eu ver Maria, vou entregar o presente a ela. Errado, né? Entre aspas. Equivocado.
E aí? Alguém me ajuda? Ou para vocês não tem nada, assim, de estranho? Pra mim tá difícil, hein? É o a ela ou o quê? Não. Não. Ó, o a Vitória falou pra ela. Estranho. O a ela é ainda mais formal que para ela. Então eu já deixei na maneira mais formal. A Thaís estava falando? A sequência, eu não sei, eu estranhei a sequência de verbos na frase. Quando eu ver, Maria. Ó, você já pegou. Na verdade, isso, você percebeu que tem algo errado com o verbo. Não é a Sim. sequência do verbo. Aqui, gente, não é ver. Você tá falando no sentido de ver. Quando você encontrar com Maria, quando você vê a Maria mesmo. Mas toda vez que a gente usa o quando, gente, não é quando eu ver, é quando eu vir. Parece que é o verbo vir, né? Mas na verdade não. Essa é a norma padrão. Vocês vão ver que vai ter outra coisa estranha que a gente está acostumado a falar e na verdade não é. Então, pessoal, sempre quando tiver o quando e o se, tá vendo? Que eles indicam, não indicam uma afirmação, estão no subjuntivo, uma dúvida, não é uma certeza, é uma hipótese. Eu não sei se eu vou ver a Maria, eu não sei quando eu vou ver a Maria. Então, gente, quando vocês. Olha lá, quando tiver o quando tiver o se, quando tiver indicando uma hipótese, algo que não é certo, você não vai poder falar ver, você vai ter que falar vir. Quando eu vir Maria, vou entregar o presente a ela. Se eu vir Maria, é estranho, mas é assim, tá? E o Adriano falou que não sabia, mas muita gente. Não sei estimativa, gente, mas acho que metade da população não sabe essa. Sim, porque é muito estranho. Igual aqui, ó. Ó, vou colocar. Deixa eu dar um espacinho. E aí, ela está meia cansada. É normal. O que tem de estranho aí? Ela tá meio cansada. Isso. Muito bem, gente. Ó, não é meia cansada, certo? Meio. Meio é um advérbio. E os advérbios, eles são invariáveis. Ela está meio cansada. Mesmo que aqui esteja no feminino, você vai colocar meio, no sentido de um pouco, né? A gente vai ver que tem a palavra meia no sentido de metade, metade do bolo. Aí você pode falar meia fatia, certo? Aqui não. Muito bem, um pouco. Tá, beleza. Então a gente viu esses barbarismos com esses nomes estranhos, silabada, cacoépia, cacografia. Agora a gente vai entrar nos desvios semânticos. Desvios semânticos. Quando, eu vou colocar aqui a definição, quando empregamos, deixa eu ver, quando empregamos algumas palavras em lugar de outras. Empregamos algumas palavras em lugar de outras. Porém, o sentido não é o mesmo. Essas são aquelas palavras que a gente troca uma letrinha, já muda tudo, mas às vezes essa troca de letras é imperceptível. Por exemplo, absolver. Absolver versus absorver. E aí? Qual que é a diferença de sentido? Vocês estão vendo que uma letrinha que foi trocada. Qual é a diferença de sentido dessas duas? Enquanto vocês vão digitando, eu vou colocando outras. Eu acho que absorver é de tipo absorver água, talvez. Isso, absorver com R, muito bem. E no caso, absolver seria no sentido de se livrar da culpa. Exatamente, sim. Isso mesmo. Então, a gente, assim, são palavras
básicas, mas que às vezes a gente se confunde. Então, absolver, inocentar. Absorver é aspirar, tipo assim, uma esponja, né? Ela absorve água. Aspirar. Agora, flagrante e fragrante. Essa daqui até parece, né, que a gente tá falando equivocadamente. É engraçada, fragrante. Flagrante está relacionado a cheiro. Ó, qual? O fla ou o fra? Fra. Uhum. O fra tá relacionada a cheiro. Muito bem, fragrante. E essa? Flagrante. No sentido que foi. Aí como posso explicar? Pego no flagra, ó. Eu falei em gíria Isso. aqui. Isso mesmo. Tipo, ele foi pego no flagra, se tornou evidente, né, o que ele estava fazendo. Na apostila tá como evidente, vou colocar como estava na apostila. Mas é esse o sentido, foi pego no flagra. Tráfego. Tráfego e tráfico. Essa é mais fácil. Tráfico, que a gente, né, escuta mais. Tráfego seria de carro? Que eu já ouvi falar assim. Esse tráfego, né? Isso. É de carro, é de trânsito. Muito bem. É os carros seguindo, né? Lá na rua, nas estradas, é o tráfego, trânsito. E esse tráfico é o de drogas, de órgãos. Ai, que horror. É o comércio ilegal. Comércio ilegal. Tá vendo? Às vezes a gente nem para pensar o quão rico, né, é o português. Ah, eu esqueci de falar de uma palavra lá no barbarismo. Vou colocar ela aqui. Reitero. Será que é reitero mesmo? De quando você reitera aquela coisa, quando você fala aquela coisa novamente, né? Você tá frisando. Reitero. Será que é assim mesmo? Sem o N, né? Não, no caso é sem o N, é reitero. Isso, reitero, muito bem. Então, eu falei que reitero é quando, né, você frisa alguma coisa, uma palavra vai puxando a outra. E esse verbo frisar é bem legal, porque vocês vão fazer o TCC futuramente, e no TCC vocês podem usar essa palavra. Por exemplo, é importante destacar que a linguagem de programação, que é a mesma coisa que é importante frisar que a linguagem de programação. Como que eu escrevo? Frisar. Peraí, esqueci do R. Poxa. Como que eu escrevo essa palavra? Ela tem o mesmo sim. Ah, gente. Não vale, né? O corredor ajudou aí. É. Mas é uma palavra que vocês ficariam com dúvida, frisar ou Eu não? Vocês ficaria. já ficaria? Então tá. Então, ó, hoje, né, a gente tem um corretor, gente, que nos ajuda muito. Porém, vai fazer uma prova escrita. Por isso que a gente não pode ficar dependendo do corretor. Se bem que, né, corretor ajuda muito, porque a gente fala, poxa, não é assim que se escreve. Aí a gente acaba memorizando, né? Bom, E também frisar não é uma palavra muito utilizada, né, no dia a sim, dia, aí acaba exatamente. gerando a confusão. Uhum. Mas na linguagem acadêmica, né, que vocês vão ter acesso conforme a gente for estudando as agendas, vocês vão ver que ela é bem utilizada, frisar. Bom, acender versus acender. E aí? Essa também a gente tá acostumada com essas, né? São mais fáceis, talvez. Calma, eu vou chegar numas já já, gente, que aí vai ficar difícil. Acender tem a ver com chama, pegar fogo, né? Isso. Esse daqui, só com C, né? E Exatamente.
E Tipo, no caso, ascender com S seria no sentido de subir, elevar-se. sim, muito bueno. Tô achando que tô dando aula de espanhol. Sim, é isso mesmo, é subir, se elevar. Gente, eu tava até falando com meus alunos de espanhol, né? O Adriano, que chegou hoje na aula, sou professora de espanhol pro colegial. E eu falo assim, a gente passa a vida inteira em português aprendendo que nascer é com S, né? Que não lembro outras palavras. Nascer é com S, que em cima se escreve assim. Vem o espanhol, quando você aprende espanhol, gente, o espanhol, nossa, acaba com o português, sabe? Porque nascer é com C só. Em cima é assim, em cima, tudo junto. E com N. Ah, e aí você já não sabe o que você está escrevendo, se é português, se é espanhol. Então, se eu cometer alguma gafe aqui, ó, é culpa do espanhol. Vamos jogar tudo culpa pro espanhol. Ai, é uma doideira. Deixa eu pagar aqui, né? Porque estamos na aula de português, gramática. Olha, gente, chegou a hora das 3 palavrinhas. Dessas 3 aqui, que nos confundem. E aí, quem me ajuda? Isso, Vitória, é tipo push em português. Você acha que é puxar, né? Ah, meu Deus, os falsos amigos. E aí, gente, essas 3? Esse sessão vem do cessar, encerrar alguma coisa? O primeiro? Qual? Primeiro? Não Sim. sei. Pode ser. Não Sim, sei. pode ser. Tô Sim. imaginando. E Tem a ver também com pode ser de ceder. Ceder Ah, tá. também. Cessar, sim. Cessar é com 2 S. E aí, os demais? Um deles tá relacionado com parte. Com parte, sim. Qual dos 2? Aí que tá. Acho que é o com 2 S. Eu é acho. o cedilha. Cedilha. Sessão com 2 S seria reunião, uma coisa Isso, assim. isso. Deixa eu só E escrever aqui. cinema, né? Isso, muito bem. Suspender. Então, sessão com 2 S e C e 2 S é ceder e suspender. Sessão com C cedilha é a divisão. Por exemplo, a seção de carnes do mercado. Seção de carnes. Ou a seção de laticínios, enfim. E seção com 3 S, intervalo de tempo. É bem mais legal a gente definir como intervalo de tempo, porque, por exemplo, sessão de cinema é um tempo que você passa no cinema. Sessão de psicólogo é o tempo que você passa no psicólogo, entendeu? Então, é um intervalo de tempo que você passa em determinado lugar. Uma sessão de fisioterapia é o intervalo de tempo que você passa lá na fisioterapia, tá? Vamos ver mais o quê? A gente tem as 6 horas já. Palavras parônimas. Tá pesado hoje, não tá, gente? Eu falei que ia ser muito mais pesado do que semana passada. Hoje, meu senhor. Cacoépia, cacografia, palavras parônimas. Palavras parônimas é aquelas que são parecidas na grafia ou pronúncia, mas têm significados diferentes. Parecidas na grafia, oxe, ou pronúncia, mas tem. E agora, gente, olha só, já uma coisa puxa a outra. A gente está falando de palavras, né? Vocês acreditam que tem até diferença do verbo ter? Tem o tem com o chapeuzinho aqui, o circunflexo, e o tem sem acento. Vocês já sabem quando usar? O tem sem acento, ele é para terceira pessoa. Mas No singular, né, no caso. isso, muito bem, do singular. Então, presta atenção, ó, você que não sabe,